gente vem conversar mais um pouquinho sobre mais um livro da Irmandade da Adaga Negra, né, que é o Amante Consagrado, que foca na Cormia e no Prum, que a gente vê lá no Amante Liberto, né, que o Prum fica no lugar do Vigius, já que ele tá apaixonado pela Jane e o Vigius não tem junto, quer ficar com ela, né, toma ela como sua companheira, e o Prum não tem ninguém, porque ele nunca se interessou por ninguém, e aí ele toma o lugar dele pra ser um Primo Lux, ou seja, ele tá lá no outro lado, ele toma a liderança daquele outro lado, das escolhidas, de tudo, ele só fica abaixo, óbvio, da Virgem Escriba, né, lá no outro lado, mas ele que vai ser responsável por engravidar, né? Engravidar todas as 40 escolhidas, né? Engravidar todas as fêmeas que estão lá do outro lado. E aí a gente vai ver no decorrer da história o que é que acontece. Eu só queria deixar claro antes de começar que essa aqui é o Amante Consagrado. É a história que eu senti mais peso, porque foi mais dramática, porque mostra a relação dele com o vício em e como foi pra ele toda essa parte de limpeza, desintoxicação, pra ficar com a Comia, e como a Comia ajudou a, tipo, fazer com que ele se livrasse do que tinha na própria cabeça dele, né? Esse vício, ele se viciava ele usava esses aditivos pra justamente tirar o que tinha na cabeça dele, né? E aí a parte de, olha, eu tenho que cuidar mais de mim, eu tenho que, porque ele cuida sempre dos outros, ele que salvou os Aids, né, o irmão dele, e sempre se sentiu muito culpado por causa do pai dele, da mãe dele, que sentiam-se culpados porque os Aids foi levado embora. Então ele usava esse vício, né, esse caminho, justamente para tirar a mente dele de onde ele estava. Ele estava ali no lugar de eu tenho que ser o herói, eu tenho que sempre ser o primeiro a ajudar isso, porque eu não consegui ajudar meu irmão, então eu tive que ir lá salvar ele, então eu tenho que ajudar as pessoas, ele não pensa em si, ele não pensa muito em si, ele pensa sempre nos outros, e foi isso que ficou muito na cabeça dele, e o vício, né, esse uso constante né, de produtos, vamos dizer que todos sabem qual foi justamente porque ele não se aguentava na cabeça dele. Na cabeça dele ele tinha que ser o herói, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser super 100%, porque ele precisava, os outros precisavam dele, os outros precisavam da ajuda dele. E essa por isso que eu sempre achei essa história mais dramática, mais pesada, porque a gente vê como é a cabeça dele, porque isso, e como foi a relação dele com os Aids também, tipo, eles tiveram uma conversa super franca nesse livro, gente, pra mostrar que, olha, eu sei o que aconteceu comigo, não foi sua culpa, mas eu não vou ficar pedindo, agradecendo por tudo que você fez por mim, porque isso aconteceu e eu também sofri, como você sofreu, e essa é uma história bem tocante, essa parte. Aí a gente tem a Comia, né, que ela é uma das escolhidas, e a gente percebe como é lá, como tudo é fechado lá do outro lado, como elas são tratadas justamente só para se reproduzir, elas não têm contato com nada, elas são totalmente alienadas, e como ele vê a situação de todas as escolhidas, a gente vê isso bem lá na frente, ele escolhe libertar elas, falar assim, olha, eu não quero mais isso, eu quero que elas se libertem, que elas escolham o que é que elas querem fazer, porque não é isso que eu quero pra elas, porque são 40 escolhidas, e ele só escolhe uma esposa, e ele escolheu a Comia como esposa, né? Ele teve muita dificuldade porque ele achava que amava a Bella, e a Bella, que é a companheira do Zayd, sempre falou, olha, o que você sente por mim não é amor, é gratidão. E você vê isso como amor, mas não é. E a gente também vê a relação da Comia com a Bella, principalmente porque a Bella ainda tá aqui, ela tá grávida, né? Ela vai ter a menina, spoiler, ela vai ter a menina, mas ela tá grávida e é uma gravidez de risco e ela só pode levantar 1 hora por dia. E aí fala como é que as mulheres, as fêmeas, né, no caso, porque todos são tratados como fêmeas. As fêmeas, vampiras, elas
às vezes sobrevivem. Não são todas as vampiras que em gestação sobrevivem, é uma coisa de risco. E os eles meio que tá preparado para ela ir embora. Não só ela, como o Bruno chegou num parte de que ele tá tão destrutivo pra si, tipo, ele tá tão reativo pra si como pros outros, que ele achou que o irmão dele ia morrer também. Ele achou que o irmão dele não ia de arrasta pra cima, né, como diz. E não só ele, como a Bella. Então ele tava se preparando pra isso. Essa parte também é super tocante, gente. Por isso que eu falei, esse livro aqui, ele é super tocante, ele é super dramático. A gente vê, assim, na carga dramática, a gente vê como é a cabeça deles, porque eles têm que ser totalmente, né, durões, guerreiros, mas a cabeça deles, eles não são assim. E aí tem a relação com a Kumia, né, que o Puno é a Kumia, né, que ele não queria tocar nela, se achava que não era merecedor dela também. E no final, a Kumia resolve, tipo, eles tiveram uma relação. Ele foi ao consensual, ela quis, mas ele meio que rejeitou ela, colocou ela de lado e ela foi embora pro outro lado e ele foi buscar ela do outro lado e aí ela virou sua primeira esposa. Ela virou a primeira esposa do Kuno. E é um resumo, bem resumo da história dele com a Kumia. A gente também vê muito aqui do como tá a relação do Queen, Blake e o John, né? Que a gente vê isso nos outros livros. A gente tem a volta do Torment. Gente, o Torment voltou. Ele tinha sido levado pelos Ômegas, então ele voltou e como foi essa relação, principalmente pro John, que sempre viu o Torment como pai. A gente vê também aqui um pouquinho do Revenge, né, que é o irmão da Bella, como ele tá, como tá a administração do Zero Sum, que é o clube, né, e como tá toda a relação. A gente tem um pouquinho de como tá Senhor nas Lumeras, principalmente por causa do Lash, que ele se tornou filho de um ômega, o Lash, né? Então, como ele virou filho de um ômega, ele é um vampiro que estava na Irmandade, que tem total acesso aos vampiros, total acesso à aristocracia vampírica e tá matando todos os vampiros, toda a aristocracia, a sociedade. E é isso que a gente tá vendo no começo, né? Como se fosse de uma guerra travada entre o Ômega com os vampiros da aristocracia, porque 4 famílias foram, né? E a gente vê o começo, né, da história, o começo de como tá se formando para uma guerra. É isso aqui, bem resumidamente, esse livro, né, o primeiro livro. Esse livro, O Amante Consagrado. O próximo, a gente vai ver mais um pouquinho dessa guerra, vai ver como é que tá essa formação, principalmente porque o Lash era um vampiro e tem total acesso aos outros vampiros, à aristocracia, e ver, sendo que ele é um filho de um ômega, ele tá com os redutores, ele tá com o redutor principal, e com o que é que eles têm que fazer, porque eles têm que manter a espécie viva. E é isso, gente. Espero que curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo.